E os meus irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 12, e no versículo 4. A mensagem desta noite, meus amados e queridos irmãos, é sobre os sinais científicos. É os sinais científicos, ou seja, o avanço da ciência. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Repita comigo: e a ciência repita, pessoal. E a ciência se multiplicará. Queridos irmãos, o avanço da ciência nos últimos 100 anos, ele já espera uma superação que os profetas já haviam profetizado na palavra. Essa superação, todos os inventos e descobertas da ciência de todo o século, que é um século anterior, afirmando a multiplicação da ciência prevista aqui pelo profeta Daniel, que Daniel ele fez essa profecia aqui no século 20, para o século 20. A partir do século 20, ocorrerão um grande avanço tecnológico. A tecnologia, em todas as áreas, ela se multiplicará. A informática, a indústria, as eletrônicas, as genéticas, as cronagens, e daí vai, etc, e tal. O homem, meus irmãos, ele passou a dominar a tecnologia de uma maneira tecnologicamente, que todas as áreas da ciência no século 21, que está surgindo e também já surgiu, é uma famosa era da informação, que é tudo virtual. O próprio dinheiro ele foi substituído por cartão de crédito, por Pix, QR Code. Então, tudo nos informa que essa tecnologia ela está avançando de uma forma descontrolada. Todas as áreas da ciência estão avançando de uma forma descontrolada. O próprio dinheiro que foi substituído, agora ele tem o poder de pagar tudo e fazer compra sem sair de casa, sem estar presente. Não precisa já a pessoa estar presente. Você escolhe lá o que você quer, Você marca o conteúdo que você precisa e clica em cima, faz ali, copia, cola, vai lá no seu cartão de crédito, no seu mercado, paga e chega nas suas mãos. Os computadores, os tablets, os smartphones, os aparelhos celulares cada vez mais modernos, cada vez mais sofisticados. Isso nos mostra
que sem eles, sem esses aparelhos, sem a tecnologia, não é mais possível gerenciar qualquer coisa na face da Terra. Tudo gira em torno dele, né, do aparelho, da tecnologia, né, programa de gravações, transmissões aí. Nós estamos fazendo um culto que no outrora era necessário todo mundo presente. Era um pouquinho dificultoso, mas todo mundo fazia presença para participar de um culto, né, como esse. Nós vemos que documentações, informações, e-mails, cadastro, projetos de fechamento de negócio, né, via WhatsApp, tantos outros aplicativos que surgiu na mídia social, como o Facebook, como o Instagram, o Twitter, revela a multiplicação da ciência e as pessoas cada vez mais querendo viajar de um lado para o outro, através de aviões, através de sofisticados espaçonaves, que já conseguem levar o homem para o espaço, né? Confirmando ainda mais os sinais escatológicos dos últimos tempos, né? Cumprindo dia após dia, que o Senhor antecipou nessa profecia que lemos para Daniel, né? O Senhor falava claramente: tu, Daniel, fecha essas palavras deste livro e sela até o fim. Até o fim dos tempos. Porque uns correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o próprio salmista Davi, antes mesmo de saber que uma transmissão via satélite, a qual a velocidade da transmissão é uma mensagem por internet, ele já previa que a rapidez da palavra de Deus correria pelo mundo todo. Quanto ele diz em Salmo, no capítulo 147 e no versículo 15, quem envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre com velocidade. A comunicação via satélite, ela tornou, desde a sua criação, a maior evolução no quesito de comunicação, através da comunicação via satélite, que foram possíveis vários progressos, dentre eles, com destaque na área das geociências, que é o telecomunicação, telescópio, teletransporte, transporte aéreo. Isso, meus irmãos, melhorou a substância da segurança e o desenvolvimento mundial, né? Que é um satélite artificial na qual o corpo feito pelo homem, colocado em uma órbita ao redor da Terra ou qualquer outro planeta, né? O termo satélite artificial, ele tem sido usado quando se distinguiu um satélite do outro, né? Que são satélites naturais, como a Lua. A Lua atualmente ela está na órbita, além do satélite e do sistema global.
sistema de satélite de comunicação. Então, esses satélites científicos e militares é uma grande quantidade de lixo espacial, ou seja, ele não deve se referir a um satélite apenas com meio de transporte, dados apenas por meio de mapear ou espionar o sistema terrestre. O satélite de comunicação são satélites que rastreiam e transmitem sinais entre pontos distantes da Terra. Esses satélites eles servem para transmitir dados, sinais de televisor, sinais de rádio ou até mesmo de telefone. Satélite científico utilizado para observar a Terra ou o espaço para realizar experiências em microgravidade, que essas microgravidades são satélites observados da Terra, que permite ser estudado em questão de mudanças climáticas, né, para pesquisar os recursos naturais, para observar os fenômenos naturais, para mapear de cidade para espionagem. Não há estatísticas oficiais, mas sim estima-se que foram lançados aproximadamente 4.600 satélites. 4.600.000 satélites, que apenas a cerca de 500 deles comunicam o funcionamento para a União Soviética, que foi o primeiro país que colocou um satélite no espaço em 1957. E em seguida, os Estados Unidos, com um satélite que ele pesava 400 quilos, né? Ele foi capaz de descobrir o cinturão Van Allen, que é um cinturão que traz um estado magnético que protege a Terra da radiação solar, né? E a internet via satélite, ela é uma forma de acesso à rede mundial de computadores, né, que permite altas taxas de transferências de dados, que a sua comunicação ela foi feita a cliente satélite, que é via satélite, para um servidor da mesma forma que prestasse o maior serviço de banda larga para transmissão por satélite, né, de fazer redes nacionais, ou seja, para receber dados e também para enviar dados nos dias atuais, né? O uso dessa tecnologia via satélite tem a possibilidade de acesso à internet que ocorre de uma forma mais rápida por meio de qualidade e velocidade e acesso à internet, que através do satélite pode até 10 vezes maior uma conexão de escada, né? Que antigamente você fazia aquela descagem, né? Quando você fazia aquela descagem daquele telefone que rodava até você receber ali o sinal, esse aqui já tinha trazido esse sinal 10 vezes mais rápido através do satélite, né? Que pode ser 10 vezes maior a conexão de escada, que é a velocidade da comunicação, que aumenta cada vez mais e mais, que avança os sinais científicos dos nossos dias, meus irmãos.
a ciência e o avanço da tecnologia já virou parte, já virou praticamente um hábito nosso. Nós não conseguimos mais viver sem a tecnologia, né? Se você desligar a tecnologia de alguém, é arriscado esse alguém se enlouquecer. Com tantas informações, com tantas radiação de satélites, de tecnologia, a pessoa não aguenta mais viver longe da tecnologia, né? E o avanço da ciência também aumentou no avanço da ciência médica, né? Que outro grande sinal dos últimos tempos, que era previsto pelo profeta Daniel, que é o aumento da descoberta científica prevista pelo profeta Daniel, que é o aumento da descoberta sobre as medicinas, que não param de desenvolver, principalmente com tanto avanço tecnológico na área da tecnologia. O avanço da medicina, ele é aliado às novas tecnologias. Ele tem proporcionado inovações que até então eram mais imaginadas apenas por filmes de ficções científicas. Porém, este mundo que parecia tão distante para os antigos, né? Tipo os ciborgues, né? Que é a inteligência artificial de estar mais próximo, e ela está mais próximo de nós, né? Na época ela estava apenas nos filmes, agora ela está mais próxima de nós, né? Ela está mais próxima do que imaginamos. A medicina e a tecnologia, ela tem um conjunto de dados que ela anda passo a passo, que são passos bastante longos, rumo às novidades que têm avisado a presença dos tratamentos de doenças graves, bem como um aumento de expectativa de vida mundial, né? Os procedimentos cirúrgicos com robôs que já estão na realidade do mundo inteiro, realizando procedimento em alta complexidade, né? Com a mais alta precisão, e revela também a tendência do avanço da ciência na medicina. Pois essa realidade, meus irmãos, ela permite cortes menores de cirurgia, proporcionando uma recuperação bem mais rápida para o paciente. No Brasil, estima-se que existe há cerca de 41 robôs voltados para essa área, localizada em hospitais, né? Que estão atuando até mesmo em algumas unidades do SUS, né? Nós reconhecemos a importância de um grande avanço da ciência, que é uma ciência médica com a invasão de microscópio, relacionado entre as grandes invasões medicinais, que possibilitou o avanço em todo o estado. E esse estado, ele está dentro da biologia, né? Que é uma nova percepção de ciência, que é uma nova percepção da medicina, que são dados dotados apenas de lentes de vidro, que é um vidro que tem um microscópio, que ele é primitivo, né? E inventou
os inventores, através de pesquisa, né, que os pesquisadores eles fizeram a microbiologia, né, para permitir o aumento da percepção visual, né? Ou seja, se a nossa visão, a pessoa que não usa óculos, que não tem problema nenhum de vista, é boa, essa invenção aqui é até 300 vezes melhor, né? Com razoável nitidez. E tudo aquilo que é encontrado na área do visível e também, às vezes, até no invisível, onde o olho não consegue ver. Esse olho aqui, ele tem o poder de denotar, que tornou visível para esse olho, né? Ele traz para a superfície como se fosse pesquisado em uma rede de internet. E esse primitivo, esse microscópio aqui, que consegue observar bactérias, que é equivalente milésimo e milímetro, ele revela o avanço da tecnologia na área da ciência. A medicina, nos últimos anos, meus irmãos, ela contribuiu muito para salvar vidas e erradicar também doenças através de invasões das vacinas. É a primeira vacina na humanidade que foi descoberta. Ela foi descoberta contra varíola, né? Uma doença chamada varíola, que essa doença ela surgiu em 1796 e houve uma epidemia que matou a cerca de 400 milhões de europeus, né, no século 17. E a grande parte da população mundial ainda tiveram uma descoberta de um bacilo, né, que veio da tuberculose, que matou mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. A vacina contra a raiva, que era uma raiva antibiótica, ela foi descoberta em 1885. Ela era eficaz contra a bactéria, que foi descoberta em 1929, né? Que foi uma vacina que ela chamava penicina. Ela foi descoberta para impedir o avanço dessa bactéria que matou mais de 1 bilhão de pessoas, né? E a descoberta ela é chamada de ácido de carbono, né? Que ela é reduzida em números de morte por infecção, infecção operatória. O pai da cirurgia mundial, ele tornou a cirurgia no segundo passo da segurança para os pacientes e para todos os médicos, uma descoberta, mas também uma invasão das medicinas, né, que transformaram várias vidas para bens e também para mal, tornando essa civilização e tornando também possível menos sofrimento, muito mais tempo, né? Mas nada seria possível suportar se não fosse descoberta uma forma de vencer as dores, de vencer os desafios que sempre impôs como um objetivo para os estudiosos da ciência. Então nós vemos que
A palavra de Deus, ela anda junto com os acontecimentos para afirmação, né, que ao fazer uma reflexão escatológica sobre o avanço das medicinas, nós precisamos entender até o ponto que o homem usa a nova descoberta da ciência, das medicinas, para o bem da humanidade, ou não quer brincar de ser Deus, né? Porque muitas das vezes os médicos se sentem o próprio Deus. Às vezes os inventores dessa ciência se sentem tão avançados que eles começam a entender que eles estão acima de Deus, esquecendo que são criaturas e não Criador. Então, por isso que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 1, no versículo 22 e 25, assim como o homem usou a ciência para inventar muitas coisas, para facilitar a vida através do avanço tecnológico, e também ele inventou armas atômicas, armas nucleares, para destruir vidas, que é uma destruição em massa, de uma forma avançada. O avanço da ciência na área da medicina, que tem salvado muitas vidas, mas que também pode destruir muitas vidas quando resolver explorar a ética e deixar reconhecer os seus limites. Como exemplo disso, nós temos o perigo de clonagem humana, né, que pode gerar até monstros em laboratório. Nós já estamos falando desse avanço, né, que pode gerar monstro em vez de seres humanos, bem como a tecnologia da modificação da genética, né, que são alimentos que têm provado novas doenças, até mesmo possível o surgimento de uma guerra biológica, como invasões de vírus, né, mutantes letais em laboratório, para destruir vidas humanas ao redor do planeta. E a Bíblia nos fala através de Salomão afirma que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas invenções, em muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 29. E nessas astúcias que o homem se meteu, uma hora pode querer brincar de ser Deus, né? E se dar muito mal. Porque já existe pesquisa na medicina congelando cadáveres de humano para tentar ressuscitar. Olha que coisa. Daqui a alguns anos, nós imaginamos que nós vamos descobrir uma técnica da imortalidade, né? O apóstolo João, você está achando engraçado? O apóstolo João, ele viu uma cena no Apocalipse parecida com isso, né? Parecida com isso, que seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado para executar diante da besta, dizendo que o homem que habita sobre a face da terra, que faça uma imagem da besta, que aquela ferida de espada, que foi ferida de espada, sobreviveu e foi-lhe dado a comunicar fôlego à imagem, que é a imagem da besta, para que aquele que não só a imagem da besta falasse, mas que ainda fizesse morrer quantos os que não o
Então, nós vemos que essa imagem da besta aqui do Apocalipse, ela já está dentro da tecnologia, né? Porque através de meio de transporte, de comunicação, permitiu também que o homem destruísse o outro homem, ou até mesmo em massa, a cidade ou os países com bombas nucleares, que não precisa nem ser atirada, é só apertar o botão. Portanto, os olhos de Deus estão ao longo contemplando toda a engenharia humana. Quando Deus perceber uma nova torre de Babel na terra sendo construída, ele intervirá novamente. O Senhor, meus irmãos, ele olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, o lugar das suas moradas, dentro das suas casas. Ele observa os moradores da terra e ele fala de uma forma profunda no coração de todos os seres humanos, que contempla todas as suas obras, né? O salmista Davi, ele chegou a dizer no Salmo 33, no verso 13 até o 15, que Deus, ele conhece cada um, o coração, ele vê a projeção de cada vida, de cada alma, de cada raciocínio. Então, meus irmãos, com toda essa invenção e com todas as palavras aqui que eu acabo de recitar, nada mais e nada menos devemos estar preparados. Porque que a palavra está falando até o fim. Olha o que o profeta Daniel fala no versículo em que lemos. Tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de um lugar para o outro e a ciência se multiplicará. Então, já chegou essa época que Deus falou com Daniel, né? Os homens já estão desnorteados em busca de uma vida melhor. Por que eles estão, pregador, correndo de um lado para o outro, buscando vida melhor? Porque aquilo que o homem tinha habilidade para exercer, a tecnologia tomou o lugar dele. Por exemplo, quem fez o curso de datilografia, né, ele trabalhava, ele ganhava muito dinheiro. Na área da escribania, era com pena nas antiguidades. E um escriba, ele ganhava fortunas para escrever, tipo um salmo, né? Tipo um salmo aqui, o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 33, o 44, o 46. Tudo que era colocado no papel era muito caro, né? Se os irmãos forem estudar a história de Paulo, né? Paulo, ele, através de Lucas, ele conseguiu uma ajuda financeira para escrever seus livros. E quem financiou isso foi Teófilo, porque o Teófilo era muito rico. E ele aplicou um dinheiro, uma nota preta. Por isso que Paulo escrevia, por onde ele passava, ele escrevia, e ele falava que as pessoas, os escrivãos, estavam colocando no papel, porque era tudo pago. E era muito caro, né? Os tempos foi passando e o povo continuou ganhando muito dinheiro com escribania. Mas agora, meus irmãos, chegou a tecnologia para destabilizar o homem que vivia de escribania. Quem fez o curso na área da escribania já não tem mais lugar, né? Na datilografia, que era uma máquina que escrevia datilografado. Hoje você só aperta o microfone, fala o texto, ele já sai na tela, você vai lá, copia, cola, envia já para a copiadora
E está ali o seu texto recitado no papel e você não precisa de pagar tão caro assim igual antes. Então, o homem que vivia da plantação, hoje em dia a plantação já é artificial, já tem máquina que planta, já tem máquina que aduba, já tem máquina que rua café, para ruar café, para soprar café. Quantas vezes, meus irmãos, eu saí daqui de Divinópolis para trabalhar de panhar café, né? Panhava café, ruava café depois da panha, que a gente ganhava muito dinheiro com a panha, né? Que a gente ganhava por medida nos balai. A gente foi perdendo lugar porque chegou uma máquina lá que panhava, soprava as folhas e já colocava por medida no saco. Eu falava, por que essa máquina não pega fogo? Tirou nosso ganho, né? E eu comecei a agarrar nas minhas contas porque eu fui fazendo conta acreditando na panha, que era a época de panha. Surgiu a máquina. Eu falei, não tem problema não. Não tem máquina de ruar café. Eu ia ruar café para pagar minhas contas. Quando pensa que não, chega um soprador lá ruando café. E mandou a metade do povo embora, só ficou 3. Né? Então, assim vai, a ciência está invadindo o mundo. E quanto menos esperar, vai ter a tecnologia avançada em todas as áreas. Né? Eu creio que até na área do salão vai ter uma máquina que você vai colocar assim na cabeça do cliente assim, ó. Você só digita lá o tipo de corte que você quer, né? Com risquinho ou com qualquer tipo de outro processo lá que você quiser no cabelo. Aperta, coloca a máquina, tirou ela, já está pronto. Mas isso indica que estamos próximo do harpazo. Estamos próximo do arrebatamento. Então, chegou a época de nós colocarmos a nossa vida no altar de Deus. E chegou a época da gente esperar mesmo, incansavelmente, Jesus voltar. A gente nos consagrar e nos preparar como se Jesus fosse voltar ainda hoje. Porque os sinais, meus irmãos, ele nos está indicando que Jesus está bem próximo. Nós devemos guardar essa palavra no nosso coração. Porque tudo isso aqui que eu falei foi profetizado para o fim dos tempos. Né? E tudo indica que esse é o fim dos tempos. Nós já passamos as 6 eras. Nós estamos entrando para a 7ª era, que é a era do harpazo e logo na seguida a grande tribulação. Mas antes da tribulação vem um período da falsa paz, que é o cavaleiro branco do Apocalipse 6, capítulo 1. Né? E depois vem o período da grande tribulação, que já é o cavaleiro vermelho. Então, quem tiver aliançado com o Senhor Jesus não vai conhecer o anticristo e nem a grande tribulação, porque nós seremos tirados dessa terra antes que a tecnologia mais avançada do planeta, que é o anticristo, né, que é essa ciência avançada aqui, que Daniel está recitando aqui, é o período do anticristo, onde que a ciência vai ficar tão avançada que o anticristo vai conseguir monitorar as pessoas dentro de casa. Né? Você vai estar dentro de casa, você pegou a sua Bíblia, vai bater lá na sua porta, ó. Na hora que você abre, polícia, já entra revirando a sua casa e caçando a sua Bíblia. Se achar a sua Bíblia, e se você não tiver a marca da besta na sua mão direita ou na testa, aí vai começar pelo mais novo. Ou você aceita hoje, ou nós vai torturar até a morte. Então nós não vamos chegar nessa época se nós aceitarmos a presença de Deus, andarmos na luz do Espírito Santo e fazermos a vontade do Senhor com sinceridade, independente de qualquer coisa que queira nos tirar do caminho. Nós temos que fechar o olho para os desatinos, pelos obstáculos que tentam nos tirar do objetivo, porque são muitos obstáculos, meus irmãos.
São muitas coisas que vêm com tudo para cima para tentar nos tirar. Se eu começar a contar meu testemunho de quem eu era, de quem eu sou hoje e o que o diabo faz todo dia para tentar me tirar desse propósito, os irmãos vão falar, realmente o inimigo mira mesmo as pessoas. E ele mira principalmente quem está na frente da obra, quem está falando da palavra, quem está ensinando o evangelho, quem está proposital no propósito da salvação. Então vamos guardar isso. Vamos aguardar a vinda do Senhor, mas não calado, passando essas informações para frente. Porque eu espero que todas essas informações, eu não falo todas, porque você não vai conseguir falar tudo que você ouviu, mas passa essa informação para frente. Fala que essa tecnologia avançada já é algo do anticristo e nós já está aproximando do momento do harpazo e que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então, que Deus possa nos conceder a graça de estarmos preparados para a glória de Deus. Meus irmãos, o meu tempo aqui já deu, e aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor nosso Deus, ele permaneça a falar em cada coração.